Bom, pessoal, por questão da política de privacidade, eu tenho que avisar de novo que nós estamos gravando o nosso encontro de hoje. Ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube da SE Brasil. Agradecemos a presença do Carlos aqui conosco. Passo para você, Gustavo. Obrigado, Débora. Obrigado, bem-vindo, Carlos Moura. Aceitou o nosso convite, né? Aqui no grupo, né, a gente coordena essas reuniões mensais e é um grupo bastante ativo da SAE. E nós, assim que teve, né, a notícia, né, do lançamento do satélite Amazônia, a gente foi tentar atrás, né? E o Carlos Moura chegou a me ligar voltando da Índia ainda, mandando e se disponibilizando, porque ele gosta muito da nossa cadeia, né, na cadeia produtiva tradicional, né, de automotivo. Aqui na SAE nós chamamos hoje a cadeia da mobilidade, nós estamos expandindo para outros modais, né? Nós temos um grupo também que cuida da parte de aeroespacial, né? O André Gasparotti, que lidera esse grupo, também está convidado aqui a participar e acompanhar as conversas com a Agência Espacial Brasileira, né? Mas nós conseguimos aqui, né, em primeira mão aqui, um depoimento do Carlos Moura. Não diria primeira mão, mas a gente vai pedir detalhes. A gente vai pedir detalhes que o nosso enfoque aqui no grupo são as operações industriais conectadas, né? Então a gente tem muita atenção para o que tem por trás, né? Quando a gente fala assim, um equipamento, né? Um carro, um caminhão, um trem, um navio, né? E no caso um foguete, um satélite, né? O que tem por trás disso, né? Como que a gente consegue contemplar e apresentar, né, diferenciais para a nossa comunidade, né, para o Brasil, como que a comunidade dos engenheiros, né? A SAE é uma entidade de engenheiros, né? Ela não é uma entidade de empresas, ela é uma entidade da engenharia brasileira, né? Os associados, e nós convidamos, né, quem não é ainda, né? O Savani acabou de aparecer aqui, é o responsável pela associação na SAE. Então, fiquem à vontade de mandar contatos para a gente apoiar, né? A nossa associação tem um número bastante expressivo, né, no Brasil e no mundo, né, de engenheiros voltados para a cadeia da mobilidade, né? E eu queria fazer a apresentação, né? Não vou conseguir fazer em 18 segundos, que ele falou que eu falaria rápido, mas o Carlos Augusto Teixeira de Moura, né? Ele é graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, né? Mestre em Ciências, ambos pelo ITA, né? Experiência em projetos aeroportuários e de centros de lançamento espacial, desenvolvimento, qualificação e operação de sistemas computadorizados de aplicação crítica. Operação de preparação e lançamento espacial no Brasil e no exterior. Atividade de elaboração e revisão de políticas públicas e de planejamento tecnológico e organizacional, incluindo cooperações internacionais, implantação e acompanhamento de sistemas de garantia da qualidade, elaboração de normas para o setor aeroespacial, certificação espacial, planejamento estratégico do setor aeroespacial, gestão de programa espacial. Como engenheiro de aeroportos, atuou, né, nos projetos de obra sobre a responsabilidade da Comissão Coordenadora de Projetos e Sistemas Aeroportuários da área terminal de São Paulo, né, COPASP. Atua no segmento espacial desde 1985, né, aí entrega a idade, né, não precisava, mas a gente já consegue ver aí, mas pelos brilhos nos olhos tem muitos anos ainda, muita juventude aí para atuar. Com destaque na implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, né? Essa aqui eu já tenho umas 5 perguntas para fazer já, né? CLA, desenvolvimento do veículo lançador de satélites, VLS, operação de lançamento e rastreio espaciais, CLA, operação de intercomparação de sondas com a Organização Mundial de Meteorologia, desenvolvimento do plano diretor para o Centro Espacial de Alcântara, Infraero, projeto de implantação do Complexo Terrestre Ciclone 4, ACS, concepção e planejamento de sistemas espaciais no âmbito do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, PESE, né? Assessoria em diversos grupos técnicos do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, né? Desde 2005, é representante para a América do Sul na International Association of
for the Advancement of Space Safety. Trabalhou na iniciativa privada desde 1972 a fevereiro de 1973. De outubro de 2008 a fevereiro de 2016, fez carreira na Força Aérea Brasileira. De março de 1973 a setembro de 2008, deixando a FAB como coronel engenheiro. Atuou novamente na área de ciência, tecnologia, inovação e offset do Estado-Maior da Aeronáutica, de abril de 2016 a fevereiro de 2018. De março de 2018 até dezembro de 2018, trabalhou como analista da Comissão de Coordenação de Implantação de Sistemas Espaciais, CCISE, encarregada da PESE. Desde janeiro de 2019, é o presidente da Agência Espacial Brasileira, e aqui em nome da Agência Espacial Brasileira, né, a nossa AIB, ele vem aqui nos contar um pouco da história, né, dos últimos feitos e como que a gente tem de visão de futuro, de engajamento da nossa indústria. Carlos Moura, por favor, fique à vontade. Meu caro, muito obrigado pela acolhida. Todos os contatos que nós tivemos com vocês foram sempre muito motivadores, e falar com engenheiros, falar com pessoas brilhantes e motivadas, para nós é uma injeção de ânimo espetacular. Eu costumo dizer, e não sou só eu, a gente percebe isso no exterior também, quem trabalha com espaço normalmente é um apaixonado. Então, isso é uma característica nossa. Nós até brincamos, cada vez que a gente faz uma apresentação, uma reunião dessa, a gente faz questão de inocular um pouquinho do vírus espacial em todo mundo, porque a gente precisa dessa energia e desse conhecimento. A gente precisa que o povo brasileiro abrace a atividade espacial. Eu agradeço muito a leitura do currículo. Na verdade, como você falou, né, os anos nos permitem acumular muitas experiências, muitas vivências, e eu realmente me sinto privilegiado por ter participado de muita coisa no mundo aeroportuário e depois, com mais ênfase, no mundo do espaço e outras coisas. E isso tem me sido muito útil na Agência Espacial Brasileira. Bom, o tema que nos foi proposto seria falar, digamos assim, dessa transição que houve do Amazônia 1, satélite brasileiro, o primeiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto desenvolvido, projetado e desenvolvido, feito aqui no Brasil, foi lançado da China em fevereiro, já está produzindo resultados, e a transição para outros tipos de sistemas espaciais e como é que nós estamos vendo o mercado e as possibilidades. Se vocês me permitirem, então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tem muitos slides, alguns deles eu vou passar mais rapidamente. A ideia é que nós possamos... A ideia é que nós possamos ter digamos assim, diversos exemplos do que está acontecendo, tanto no mundo lá fora, quanto aqui dentro no Brasil. Está demorando um pouquinho aqui para carregar, não sei se já está disponível para vocês. Ainda não. Mais um pouquinho chega. Bom, a apresentação, como eu disse, tem muitas figuras, isso pode ter deixado ela um pouquinho mais carregada. Mas enquanto não entram os slides, eu gostaria de frisar o seguinte: eu corro o risco de talvez estar pregando para convertidos. Os engenheiros, uma definição aí muito básica, são aqueles que usam a física e a matemática para resolver problemas, né? Física, matemática e bom senso para resolver problemas. E o desafio de ir ao espaço, de produzir resultados com o espaço, realmente encanta engenheiros, em geral, né? Pelo jeito, não chegou ainda, né? Quer fazer mais um teste? Isso. Vamos... Fecha e aí isso. A gente tenta. Eu vou aproveitar para fazer a ressalva que eu já apanhei aqui. A gente falava muito. Hoje nós abrimos, né? A SAE também atende químicos, físicos, administradores, designers matemáticos e toda a sorte de estudiosos, inclusive advogados, né? Que corroboram muito, né? Para o crescimento da cadeia da mobilidade brasileira, né? Então, e curiosamente, uma das primeiras ações que nós tivemos lá na agência foi criar um grupo específico para direito espacial, porque, de fato, é um dos nossos grandes desafios e a gente precisa estar atuante. Aquela velha história, se você não está na mesa para discutir as regras do jogo, depois você tem que se submeter a elas. Nós temos uma mentoria, inclusive, chamada Marco Regulatória,
que trata dessa parte jurídica em toda a cadeia da mobilidade, desde agro até... Hoje, agora também nós temos, de última e novidade, nós temos a mentoria naval, aquaviária. Que ótimo. Então, nós temos colegas da Agência Espacial que certamente estão acompanhando a apresentação. Eu espero que alguns do grupo de GT, de Direito Espacial, esteja presente. Eu faço questão depois que eles entrem em contato com vocês para a gente buscar essa sinergia. Positivo. Excelente iniciativa. Não entrou a apresentação ainda? Que curioso, né? Testamos antes, funcionou, e agora não. Mas ela entrou e saiu. Entrou e saiu. Aqui entrou e saiu, Para mim está parecendo como se... Eu acho que a sugestão da Débora se repetir então, de desligar e ligar de novo, dessa vez vai. Desliguei. Vamos lá, vamos compartilhar mais uma vez. Vejamos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou pedindo para que a gente deixe as câmeras e os áudios desligados, enquanto o Carlos faz a apresentação. Carlos, para mim, ainda não apareceu. Agora sim, deu certo. Agora sim, ótimo. Deu certo. Como diz o Elon Musk, space is hard. Bom, mas então o tema, meus amigos, é esse, né? Do Amazônia 1, esse satélite, aos nanosatélites, né? Quais que são os feitos e as possibilidades para a nossa indústria espacial e indústria em geral? Eu começaria contando um pequeno caso que me aconteceu bem no início de 2019, eu era recém-chegado à Agência Espacial, e no início de noite o astronauta Marcos Pontes, me chamou para uma conversa lá no gabinete dele com o ministro do Meio Ambiente. A ideia era ver como é que nós poderíamos agregar os sistemas espaciais de forma a sermos mais efetivos nas operações de combate a desmatamento. A reunião demorou, foi até por volta de umas 9h30 da noite, e combinamos de, no dia seguinte, irmos ao IBAMA. Assim foi feito, reunião no IBAMA. Era uma sexta-feira, na hora do almoço eu fui em casa para almoçar, e quando eu ligo a televisão, fiquei sabendo, né, as imagens terríveis lá de Brumadinho. Esse é um desafio nosso, é um dos tipos de aplicação que nós depois precisamos de sistemas espaciais, tanto antes para prevenir, para acompanhar, para detectar movimentações, e aí existem sistemas ópticos, sistemas radar que nos permitem fazer coisas incríveis. Com um satélite radar a mais de 600 quilômetros de altitude, você pode detectar movimentos de milímetros na superfície da Terra. Parece incrível, mas isso é verdade. Tem, inclusive, um trabalho sendo feito lá perto de Maceió, justamente para detectar um afundamento naquela região. E depois, quando ocorrem catástrofes, você tem normalmente áreas muito grandes afetadas, então, tanto nas operações de resgate, quanto depois nas operações de recuperação, ter essa possibilidade de utilizar de um ponto de vista privilegiado lá, né, a órbitas a centenas de quilômetros, e conseguir imagiar grandes áreas, é um dos tipos de aplicação que nós temos, né, podemos empregar. O Brasil tem uma certa experiência em observação da Terra, ainda não com sistemas de altíssima precisão, mas estamos caminhando nesse sentido. Então, eu coloco isso como um dos desafios, porque o Brasil ainda não está plenamente aparelhado para o tamanho do nosso território, para a diversidade da nossa terra. Então, eu me proponho nessa apresentação, primeiro, falar, né, do porquê de investir no espaço. Eu já falei antes que eu corro o risco de estar pregando para os convertidos, mas essa pergunta ela é recorrente, inclusive para colegas meus de trabalho. Muitas vezes se questiona, poxa, vale a pena um país que ainda tem dificuldades com saneamento básico, com educação básica, ficar investindo em coisas do espaço? Mas isso vem muito de uma visão daquela assim, mais lúdica do espaço, só altíssima tecnologia, o astronauta, missões ao espaço profundo.
eu vou exemplificar aqui que o espaço já está muito mais enfronhado no nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. Depois eu passo a falar do Amazônia 1, esse satélite, explicando por que ele realmente representa um novo capítulo na história espacial brasileira, eu diria até na história da nossa engenharia. Essa tendência de pequenos ou muito pequenos satélites, nanosatélites, como é que eles saíram de um objeto mais de cunho acadêmico, educacional, e hoje já são sistemas que provêm serviços, e a gente conclui com uma visão tanto sumária do que nós estamos fazendo na atividade espacial. Eu espero que, ao final, todos se convençam de que a visão que nós temos de espaço não é só mais aquela de pesquisa e desenvolvimento. A gente entende espaço como um serviço a ser entregue à sociedade. Ele é uma ferramenta de integração, ele é uma infraestrutura nacional crítica, muitos países já classificam sistemas espaciais dessa forma, e ele é, sem dúvida, um vetor de desenvolvimento, e nós precisamos aproveitar isso. Bom, por que do Brasil no espaço? Eu citei o caso de acidentes, naturais ou não, mas nós convivemos esses 2 últimos anos, a imprensa deu muita ênfase a queimadas e incêndios, propositais ou não, que vêm ocorrendo, a nossa dificuldade de acompanhar isso. Vamos lembrar que com sistemas óticos, você consegue acompanhar desmatamento quando não tem cobertura de nuvens, mas a nossa Amazônia, por exemplo, ela fica praticamente meio ano encoberta, e aí sistemas do tipo radar ou infravermelho próximo são essenciais para se enxergar abaixo das nuvens ou abaixo da copa das árvores. Nós tivemos também um exemplo de um acidente ambiental terrível na nossa costa nordeste, leste, que pegou milhares de quilômetros, contaminou praias, então contaminou o meio ambiente, prejudicou o turismo, prejudicou a pesca, e nós ficamos praticamente às cegas porque não tínhamos e não temos ainda sistemas próprios para isso. Mesmo quando você recorre à ajuda externa, nem sempre ela vem do jeito que você precisa e na hora que você precisa. Então, precisamos proteger aquilo que nós temos, né? Existem desafios climáticos, essa nossa região do Atlântico Sul, tanto lá na África quanto ali na região, principalmente de Santa Catarina, está sempre sujeito a ocorrências difíceis de prever, porque elas se formam em poucos minutos. Então, os sistemas que nós temos hoje são capazes de prever para dias ou para, digamos, dezenas de horas, mas não para a questão de 15, 10 minutos. Então, esse é um tipo de desafio ao que nós nos debruçamos, eu volto a ele depois. E nós falamos aí já logo no início, no Esquenta, sobre mobilidade, nossas cidades cada vez mais crescendo, conurbação é uma realidade, então apoiar sistemas que melhorem a mobilidade, que as nossas cidades sejam inteligentes de fato, isso é algo que os sistemas espaciais podem contribuir, já contribuem de certa forma, e a gente sai então daquela visão muito lúdica, né, de só imagens bonitas, tecnologicamente muito instigantes, mas a gente cai numa realidade, né, um patinete, uma bicicleta compartilhada é algo que antes da pandemia estava muito comum. Houve até um caso interessante lá na agência, foi nos visitar um deputado, um jovem deputado, um tanto assim descrente de algumas coisas que nós estamos fazendo. Eu usei esse slide para motivar a apresentação com ele, e no dia seguinte estava ele publicando nas suas redes sociais, ele transitando ali na esplanada, utilizando um patinete compartilhado. Foi assim bem curioso, mas realmente ele captou a ideia de que essas coisas são possíveis graças a uma série de sistemas, boa parte deles com alguma ligação com sistemas espaciais. Então, o Brasil é um país continente. Quando nós pegamos a nossa fronteira, 17 mil quilômetros, isso é praticamente 6 vezes a fronteira dos Estados Unidos com o México. Lembrando que lá o ambiente é menos hostil, digamos, para você implantar sistemas de monitoramento. Agora, como é que a gente faz isso aqui, pegando esses 5 biomas que estão na fronteira? Nós temos 6, na fronteira seca, 5 biomas. Vamos imaginar aí que nós tenhamos que magiar 250 quilômetros de cada lado. Multiplicando por 17 mil, é quase o tamanho do nosso território. Então, veja a envergadura do que é, e isso tem impacto direto na segurança pública, alfândega, sistemas de defesa, de uma forma geral. Quando nós olhamos do outro lado, a costa marítima, eu citei o exemplo de acidentes de impacto ambiental. Esses acidentes podem ser naturais ou não. Nós temos boa parte da nossa riqueza transitando pelos nossos mares, temos o setor de óleo e gás, temos também a pesca, então é nossa obrigação supervisionar tudo isso.
E no nosso interior, né, temos o agronegócio, a mineração, desafios de saúde, de energia, de mobilidade, ou seja, uma série de setores, também como as comunicações, meio ambiente, meteorologia, tudo isso, para ser feito numa escala de país continental, precisa de sistemas espaciais. É a forma mais execuível e de custo-benefício adequado para se enfrentar esse tipo de desafio. Então, não há dúvidas, o Brasil precisa e já usa muitos sistemas espaciais, mesmo quando a gente não sabe. Vamos lembrar que o nosso país ele ainda é muito desigual, né? A própria ocupação do território ela está muito concentrada mais na costa leste. Temos um imenso, se chama um vazio, mas não é um vazio perfeito. Temos muitas comunidades com dificuldade de isolamento. Eu tive há pouco tempo no Mato Grosso e conversando com o pessoal da Federação das Indústrias, ficou muito claro para nós que mesmo com toda a pujança do agronegócio naquela região, eles enfrentam desafios monstruosos. Um exemplo concreto, alguém que tem uma tremenda de uma colheitadeira, dá um defeito no campo, ele não consegue fazer manutenção porque não tem conectividade, é obrigado a encarretar uma máquina que, né, custa milhões, pagar cerca de 20 mil reais para levar até Goiânia e depois mais 20 para voltar, ou seja, gasta-se muito dinheiro, fica um tempão parado, algo que com uma assistência remota você poderia ter resolvido. Então, integrar o país em todos os sentidos é realmente um desafio para nós. E um exemplo concreto de como os sistemas espaciais já fazem isso é o nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica. É um satélite geoestacionário, ele foi lançado em 2017, está funcionando, ele tem praticamente 1/3 dele dedicado especificamente à comunicação de defesa e comunicação segura de governo. Os outros 2/3 foram concebidos como para levar internet banda larga para, principalmente, as nossas regiões remotas. E vocês vejam nesse gráfico à esquerda que praticamente a região Nordeste ocupa 61% hoje desse tipo de aplicação. Logo em seguida, a região Norte. À direita, nós vemos os principais serviços atendidos, quase 80% escola. Então, esses dados aqui já estão um pouco defasados, mas hoje eu diria com certeza que já são mais de 3 mil municípios, mais de 12 mil pontos, praticamente 10 mil escolas integradas. A gente, quando está aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, em Brasília, a gente não sente muito isso, mas no nosso interior você não tem, normalmente, fibra ótica chegando. Às vezes, sistemas de rádio são muito precários, ou não funcionam mesmo pelo relevo. Então, ter comunicação via satélite é uma demonstração clara de como os sistemas espaciais permitem a integração do nosso povo. Nesse pequeno quadro, eu mostro uma diversidade de aplicações que nós temos para sistemas espaciais. O Brasil começou aqui na área de ciência, tecnologia, é algo que nós continuamos fazendo. Nós evoluímos para a observação da Terra, temos sistemas que fazem isso, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais trabalha fortemente nessa área. Na área de meteorologia, nós estamos fracos em vista da necessidade que temos. Nós não temos satélite meteorológico, nós temos que nos valer de sistemas cedidos por informações cedidas por outros países. Então, vocês vejam a vulnerabilidade, né? Uma potência agroeconômica que não tem satélite meteorológico para tratar do assunto pelos meios próprios. Comunicações é algo que existe no Brasil, não dentro do guarda-chuva do programa espacial, coisas da organização do nosso Estado. O Ministério das Comunicações já houve, já foi fundido com o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi desmembrado de novo, mas, em suma, é algo que existe no país e não existe, de nossa forma, sistemas próprios de navegação, de posicionamento, navegação e tempo, os GPS da vida. E eu citei aí acima alguns dos casos que a gente pode empregar desses sistemas. Quem mora em São Paulo certamente utiliza o Waze e outros tipos de aplicativo. Isso só funciona com esse tipo de sistema. Mas vejam, esse sistema, hoje ele dá a base de tempo, por exemplo, para o nosso operador nacional de energia. Ele também dá base de tempo para o sistema bancário. Ou seja, falhas em sistemas desse tipo podem derrubar a economia, o dia a dia de um país. Por isso que muitos países classificam esse tipo de sistema como crítico, infraestrutura crítica, e não é só Estados Unidos, Rússia e China que já têm o seu.
O Japão também está desenvolvendo, a Índia, tem até país árabe já desenvolvendo o seu próprio sistema, dada a seriedade disso para um país. E o Brasil começou, na verdade, na atividade espacial com experimentos, né, de acesso ao espaço, lançando foguetes de sondagem. Então, esse é o quadro do que se pode fazer com o espaço, e vocês têm uma ideia assim, do que nós já fazemos e as lacunas que ainda temos. Bom, mas aí as pessoas podem falar, poxa, mas é só tecnologia, isso é um fim em si mesmo? Vamos dar uma olhada um pouco nos números da cadeia de valor espacial. Hoje, os números estão girando em quase 400 bilhões de dólares, o mercado espacial como um todo, mas o curioso que eu queria destacar aqui é o seguinte, essa parte mais, digamos, bonitinha que nós estamos acostumados a ver, que é satélite, foguete, estação espacial, ela é um percentual muito pequeno desse mercado espacial. O grande filé, em termos de mercado, está aqui no que se costuma chamar do downstream. O que você faz com essas informações? Então, são serviços de apoio à decisão, serviços de mobilidade, serviços de comunicações, e é aqui que nós acreditamos que o Brasil precisa se apoderar mais do seu mercado, usar o seu mercado e a sua criatividade e realmente desenvolver sistemas próprios, para que nós não fiquemos como meros importadores de serviços espaciais. Bom, outros também perguntam, mas vale a pena investir? Será que não existem outros meios? Nós temos um resultado aqui, esse é um slide que eu tirei de um relatório recente, de um trabalho feito numa associação do Ministério da Agricultura com a escola lá de Piracicaba, Luiz de Queiroz, mostrando o seguinte, tudo que está em vermelho aqui é região não conectada. Então, vejo que principalmente Centro-Oeste e Norte não tem conexão com a internet. O Brasil, em média, tem cerca de apenas 23% de cobertura. Se nós, uma simulação que eles fizeram, colocássemos antenas que permitissem aumentar essa cobertura de 23% para cerca de 50%, isso teria um impacto na economia da ordem de quase 50 bilhões de reais. Né? Se aumentasse um pouquinho mais, vai para 100 bilhões. Então, às vezes, um pequeno incremento na capacidade de conexão já tem impacto enorme na economia, por conseguinte, nas nossas condições socioeconômicas. Então, está aí mais uma demonstração de que o espaço ele é importante para o Brasil. Eu vou agora apelar, né, para a nossa veia aeroespacial e dizer o seguinte, nós somos uma potência aeronáutica. Quando a gente começou lá no final dos anos 60, com o avião, o Bandeirante, né, um bimotor pequeno, já tinha avião supersônico cruzando o Atlântico. Né? Bom, passaram-se algumas décadas, hoje nós temos a terceira indústria aeronáutica do mundo competindo aí com os líderes. Temos agora um avião que certamente vai ser um sucesso de mercado, que é o KC-390 Millennium. Então, será que a gente não conseguiria fazer algo? Né? O que foi feito no setor aeronáutico que nós não conseguimos fazer ainda no setor espacial? Eu diria que seria nós termos a capacidade de juntar as nossas competências, definir mais claramente o nosso nicho de mercado e ter uma inserção internacional. Isso foi feito no setor aeronáutico e a gente precisa fazer também no setor espacial para transformá-lo em algo realmente mais relevante para a nossa economia. E agora, para, digamos, fechar toda essa justificativa do porquê do espaço, eu gosto muito de usar esse gráfico porque ele mostra o seguinte, países que têm uma área muito grande, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, um PIB grande, mais de $1 trilhão, e uma população de mais de 100 milhões, tem um programa espacial robusto. É o caso de Estados Unidos, Rússia e China, e o quarto país que está nessa confluência é o Brasil. Então, nós estamos destoando. Né? Então, assim, não é porque a gente quer defender espaço que a gente gosta, é porque pelas condições do nosso território, da nossa economia, né, e da nossa população, a gente precisa realmente de sistemas adequados. E outros países, com muito menos desafios ou realidade diferente, estão fazendo isso. Desde países assim, fisicamente menores, como Israel, mas são potências, digamos assim, tecnológicas, até países chegando ao nível aqui de Peru e Paraguai, criando já os seus sistemas espaciais também. Então, não podemos ficar fora disso. Eu destaquei aqui Nova Zelândia pelo seguinte, a questão de uns 4 ou 5 anos, uma empresa americana quis se instalar lá em Alcântara, no Nordeste brasileiro, para lançar veículos de lá. Por uma série de limitações que nós tínhamos na época, uma delas era a falta de um acordo de
salvaguardas tecnológicas, eles acabaram desistindo e foram para a Nova Zelândia. Então, hoje, Nova Zelândia é um país lançador e nós ainda não somos. Perdemos a oportunidade. E eu deixo agora essa pergunta, né? Realmente, é o caso de nós investirmos ou vamos continuar comprando e fomentando empregos e riquezas nesses outros países que nos exportam serviços? Inclusive, o nosso satélite Amazônia foi lá lançado da Índia, porque a gente ainda não tinha capacidade de lançar daqui. Ou nós vamos investir na nossa capacidade soberana e desenvolver realmente um setor econômico, assim como a gente fez na aviação, na aeronáutica. Então, com isso, eu espero ter dado para vocês uma pincelada do que nós enfrentamos, e lembrando agora que a gente já está nessa corrida espacial desde os anos 60. Ali, pouco depois que o Gagarin voou, ele veio ao Brasil, o Jânio Quadros se empolgou, criou um grupo para começar a trabalhar nisso, e nesse meio aí, entre o voo do Gagarin e a chegada do homem na Lua, nós criamos um centro de lançamento, em 65, e depois, já em 67, lançamos o primeiro produto da indústria nacional, o Sonda 1, feito pela nossa Vibras. E nós só fomos ter satélites, por exemplo, de telecomunicações lá em 85, só que não foi feito no Brasil e nem foi lançado no Brasil. Então, enquanto outros países realmente investiram pesado e foram se qualificando, nós passamos a comprar serviços e produtos lá fora. Agora, nós temos, como eu disse, um DNA aeroespacial. Vem lá dos anos 50, com a criação do ITA, o CTA, com todos aqueles institutos, o INPE, temos ali um verdadeiro... Tem Vale do Silício nos Estados Unidos, tem um vale aeroespacial no nosso Vale do Paraíba, mas as competências já estão espalhadas, eu diria quase que pelo Brasil todo. Nós temos academia, instituições de ciência e tecnologia, 2 centros de lançamento, com condições excepcionais, são pouquíssimos países que têm condições geográficas favoráveis para lançamento. Nós temos indústria, temos um povo criativo e ampliamos essa formação que inicialmente era só ali em São José dos Campos. Hoje já são 7 cursos de graduação em engenharia aeroespacial ou espacial, 3 de pós-graduação e um deles recém-criado lá na região Nordeste, pegando 4 universidades da região Nordeste. É o mais novinho, mas assim, interessante, né? Porque a gente às vezes se lembra do Nordeste só no período de férias, praias bonitas, uma série de riquezas, mas já temos também mais um curso e a AIB tem apoiado muito esse tipo de trabalho. O Brasil se estruturou a partir lá dos anos 60, principalmente com o INPE e atividades na aeronáutica, mas só em 94 foi criada uma agência para coordenar essas atividades. Nós temos a responsabilidade de empreender uma política nacional de desenvolvimento dessas atividades, sempre em benefício da sociedade brasileira. Então, é aquilo que eu estava falando, não basta só pesquisar, desenvolver tecnologia, a gente tem que apresentar resultados. Os desafios são grandes, e nós, para muitas dessas demandas, nós estamos devendo resultados. Não porque não temos feito muitas coisas. Nós já lançamos diversos satélites. Do lado esquerdo aqui, nós temos os satélites, digamos, mais do ramo tradicional. Do lado direito, o que nós estamos chamando agora de nanosatélites. Então, vamos dar uma olhada muito rapidinho aqui. Aqui embaixo nós temos os 2 primeiros satélites de coleta de dados feitos pelo INPE. Em 93 foi lançado um, em 98 o outro. Depois tem uma série de satélites de sensoriamento remoto óptico, feito com a China, o último deles lançado em dezembro de 2019. Então, hoje são 2 que estão operando, o 4 e o 4A. Esse daqui é o SGDC, como eu disse, lançado em 2017, está prestando um ótimo serviço. E o mais recente, lançado agora em fevereiro, o Amazônia 1, esse completamente desenvolvido no Brasil. Eu volto a abordá-lo mais tarde, porque vale a pena a gente entender qual o significado desse satélite Amazônia para o setor espacial e para a nossa engenharia. Aqui tem um filminho, talvez vocês não acompanhem o áudio, mas o áudio era só uma musiquinha. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia de como é que é uma operação de integração de um satélite. No caso, foi feita uma licitação internacional. Quem ganhou foi a Índia, e ele foi lançado de um veículo chamado PSLV, um veículo que tem um alto índice de confiabilidade. Agora, o fato curioso, foi o primeiro lançamento feito lá na Índia, já com uma outra roupagem. Eles criaram uma empresa para comercializar esse tipo de atividades. A gente sabe que governo não é bom de fazer negócios, né? Então, para fazer esse negócio, tocar esse negócio de
exploração de serviço de lançamentos, eles criaram uma empresa e nós fomos o primeiro cliente. E tivemos pé quente. Bom, eu não sei se vocês chegaram a ouvir a contagem final com aquele sotaque típico indiano, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, o lançamento foi muito bom, deu tudo certo. O satélite está com um desempenho até melhor do que esperado. E esse satélite, na verdade, ele cumpre um desafio que nós nos impusemos lá em 1979. Em dezembro foi criado que se chamou na época de Missão Espacial Completa Brasileira, que previa que nós fôssemos capazes de lançar satélites do Brasil com veículos lançadores brasileiros de um espaçoporto brasileiro. Bom, o espaçoporto foi implantado, não totalmente, mas existe, Alcântara. O veículo lançador ainda tem uma série de desafios, e os satélites, bom, 2 deles foram feitos. Eu mostrei naquela figura os SCDs, coleta de dados. Mas ficou faltando a parte de sensoriamento remoto. Nós acabamos entrando nesse tipo de cooperação com a China, então os satélites Cibers, eles foram feitos em cooperação com a China, mas o Amazônia é o primeiro realmente completamente desenvolvido aqui. Então ele cumpre um desafio que foi criado lá atrás e efetivamente agora deu resultado. Ele foi integrado lá no INPE, foi um projeto longo, deu muito trabalho, inclusive para esse papagaio de pirata aqui, para arrumar dinheiro no final, para ele poder voar. Ele foi para a China, mesmo com todas essas dificuldades de pandemia, e vocês viram que é complexo uma operação dessa, muito delicada, então muita tecnologia, embora o setor de satélites lançadores, no mercado, ele ocupe uma parcela pequena do grande mercado, em termos de valores, sem ele, nada do restante acontece. Então, a gente precisa vencer esses desafios. E aqui nós temos algumas das primeiras imagens dos satélites, essa daqui é na região do São Francisco, essa daqui no nosso litoral norte de São Paulo. Existem já produtos disponíveis, vocês acessando o site do INPE, podem obter imagens bem mais recentes. Bom, mas vamos focar aqui, já que nós estamos falando de uma sociedade de engenheiros e o papel da indústria, o impacto da indústria. Essa é uma distribuição aqui das 12 principais indústrias nacionais envolvidas nesse projeto, com diversos sistemas.
E qual que era um dos desafios da nossa indústria quando a gente falava assim, vocês precisam entrar na cadeia de valor internacional, precisam exportar, não pode depender só do nosso mercado. Eles falavam, olha, nós fazemos os projetos, eles têm boa qualidade, mas como eles não voaram ainda, a gente fica sem ter, né, aquela demonstração, horas de voo para poder demonstrar o valor do nosso produto. Então, agora essas empresas têm os seus produtos voando e elas têm condição, ou melhores condições, de se inserir no mercado internacional. Esse satélite ele consolidou o nosso ciclo completo de desenvolvimento de satélites, que tem que ser estabilizados para poder fazer esse imageamento. Ele permitiu que nós avançássemos em algumas outras tecnologias e ele realmente fez voar, o que eu destaquei aqui, essa PMM, a plataforma multimissão. Esse é o módulo de serviço do satélite. É aí que você tem toda, como se fosse um veículo, né, um caminhão, um chassi. Um chassi que pode servir para um caminhão de transporte, pode servir para um ônibus, pode servir para um caminhão de bombeiros, ou seja, o paralelo é esse. Essa plataforma foi pensada para satélites de diversas aplicações. Pode ser sensoramento remoto óptico, pode ser radar, pode ser satélite científico. Agora nós temos, depois de um projeto de quase 2 décadas, uma plataforma que foi comprovada em voo e ela nos permite nos engajarmos melhor em cooperações ou em processos comerciais nessa cadeia de valor mundial. E, por exemplo, quando o Brasil agora quiser desenvolver ou comprar algum produto que nós não tenhamos disponível aqui, nós podemos dizer ou exigir contrapartidas ou associação da nossa indústria nesses novos desenvolvimentos, porque nós já provamos que sabemos fazer e provamos que o nosso produto tem qualidade. Então, esse talvez seja o maior ganho do Amazônia 1. Ele deu um novo nível de maturidade para a nossa indústria e vai nos permitir agora negociar em melhores condições para atender essas diversas necessidades do país. Agora, esses satélites, como eu falei, foram pensados já lá desde os anos 80, a PMM, no início dos anos 2000, e o mundo veio mudando muito. Os satélites, né, vieram, a tecnologia foi se miniaturizando, começou a se falar em fazer satélites muito pequenos, mais com objetivos acadêmicos, só que esses satélites estão se provando ferramentas muito poderosas. E eu destaco, né, no caso de CubeSats, que é um padrão que foi desenvolvido mais com cunho acadêmico, são assim, módulos, como se fossem Legos, módulos de cubos de 10 centímetros de aresta, e que estavam sendo usados nesse ambiente universitário. E numa missão da NASA, chamada InSight, uma missão para Marte, havia necessidade de mandar satélites para fazer relay de comunicação. Existe documentação sobre isso, mas eu trago para vocês uma declaração de um brasileiro que já está, acho que há mais de 40 anos na NASA, que participou dessa missão, e ele me relatou que foi assim surpreendente quando alguns pesquisadores da NASA propuseram fazer essa missão com o CubeSats e, claro, né, o pessoal mais tradicional não olhou aquilo com bons olhos. Mas eles insistiram tanto e provaram que era possível que a NASA acabou aceitando. Eles propunham 4 satélites, acabaram fechando em 2, e a missão tem até um nome interessante, né? Marco, que é de Marte e Comunicação, mas realmente, trazendo para o português, foi um marco, porque esses satélites voaram e deram resultados. Vejam que são 6 cubos, então isso é praticamente o tamanho de uma caixa de sapato, talvez um pouquinho maior, uma caixa de uma meia bota. Agora, imagina isso voar até Marte e continuar funcionando. Então, nós temos uma nova era. Hoje se fala muito em New Space, que está muito calcado nisso, em miniaturização, em se usar componentes mais baratos, componentes de prateleira, se fala em produção em série, se fala em maior poder da iniciativa privada, se fala em projetos focados em atendimento de necessidades que sejam vendáveis, ou seja, você ter coisas o mais baratas possível, o mais atualizadas tecnologicamente, de forma que isso contrasta um pouco com o jeito tradicional de fazer espaço, que eram componentes ultra dedicados, de altíssima confiabilidade, mas algo que não se encaixava bem nesse conceito que a gente tem de engenharia de uma forma mais escalável. Bom, e o Brasil vem trabalhando nisso já há alguns anos, inicialmente apoiando trabalhos acadêmicos. Eu cito aqui o caso lá em Santa Maria, o Nanosat BR-1, mas esse ano foi lançado em março, logo depois do Amazônia 1, foi lançado da Rússia o Nanosat BR-2.
Então, as nossas capacidades estão aumentando e estão nos permitindo, por exemplo, entrar em missões científicas. Nesse caso, é uma missão para investigar o fenômeno, né, da anomalia eletromagnética aqui no hemisfério sul, no Atlântico Sul. Esse é um projeto da NASA. O ITA concorreu com mais de 70 entidades e ganhou a possibilidade de participar desse projeto. Então, o Brasil faz toda a parte do satélite e a NASA entra com os sensores. O INPE também participa. Esse produto ele está sendo concluído agora nesse semestre e deve ser lançado no início do ano que vem. Então, é a nossa entrada num novo ramo, né, um ramo científico, com um satélite também 6U, muito pequeno, mas extremamente complexo e poderoso. Nós temos imagens dele aqui, lá dentro do INPE, passando por ensaios em câmeras de vácuo e sofrendo todos os testes de qualificação. E um satélite do mesmo tamanho, né, um outro 6U, está sendo desenvolvido por uma empresa de São José dos Campos. É o primeiro satélite privado, uma iniciativa privada. Então, é uma outra tendência desse novo mercado, as empresas aproveitando os nichos que elas observam e desenvolvendo produtos que, nesse caso aqui, é mais um demonstrador de conceito. Ele vai experimentar uma série de tecnologias, mas em dando resultado, ele certamente abre a possibilidade de um novo mercado para uma indústria nacional. Esse satélite deve ficar pronto também nesse semestre e será lançado no ano que vem. Eu tinha falado de desafios climáticos. No meio do ano passado, quando houve aquele ciclone bomba em Santa Catarina, os dados imediatos falavam em mais de 400 milhões de prejuízo. Depois chegou a cifra de 2, 3 bilhões, porque mais de 90% do estado ficou sem energia elétrica. E aí nós nos perguntamos, poxa, mas será que não teria algo que a gente poderia fazer para nos antecipar? E discutindo com eles, descobrimos que sim, se nós melhorássemos a coleta de dados, de informações meteorológicas, para fazer previsão de curtíssimo prazo. Isso nos levou a conceber, com as entidades de Santa Catarina, uma constelação de satélites que vai permitir essa coleta mais intensa de informações e fazer previsões de tempo de curtíssimo prazo. Só que esse tipo de solução, ele já se mostrou também assim, muito interessante para fazer diversas outras coisas. Apoio ao agronegócio, o pessoal do CIMEPAR, lá do Paraná, está interessadíssimo nessas informações, porque eles pretendem prestar serviços com base nessas informações. Lá na região nordeste do Brasil, o pessoal achou que também isso pode servir a eles, levantamento de informações para energias renováveis. E o curioso é que isso não saiu de um dinheiro da Agência Espacial, não saiu do Programa Espacial Brasileiro. O pessoal de Santa Catarina abraçou tão bem a ideia que a bancada de Santa Catarina aportou verba de emenda parlamentar e esse satélite está sendo feito, essa constelação está sendo feita com esse recurso, tendo uma coordenação técnica da Agência Espacial. Bom, eu falei então um pouco, né, do que era o espaço tradicional, o Amazônia e o que ele impactou, e a gente chega nos nanosatélites já mostrando para vocês alguns casos concretos de como é que a gente pode levar soluções para a sociedade. Vamos dar uma olhadinha rápida o que a gente mais está fazendo na Agência Espacial. Nós entendemos que um novo mercado se abre para nós na área de internet das coisas e também do 5G, porque muitas das necessidades para isso dependem ou podem ser feitas melhores com satélites, dada a capacidade de cobertura, confiabilidade, a longevidade, a capacidade de respostas imediatas, a segurança que nós provemos quando temos satélites em órbita e não em instalações em superfície. Ou seja, existe uma série de vantagens de se utilizar satélites, esses satélites, principalmente os de pequeno porte, os nanosatélites, apoiando aplicações dos mais diversos interesses, né? O agronegócio é fortíssimo, nós temos um acordo de cooperação técnica com o MAPA justamente para isso. Existe uma série de outras ações em curso na EB. Naquela questão de acesso ao espaço, nós temos um projeto de experimentos em microgravidade com foguetes suborbitais, temos o desenvolvimento de um novo motor e um projeto de um veículo específico para isso, porque os veículos que têm hoje operacionais são para satélites maiores. Para esses pequenos, eu até costumo brincar lá na agência, é como se eu estivesse pedindo delivery de comida, recebendo marmita entregue por caminhão. Mal comparando, é isso que está acontecendo. Então, existe um nicho interessante que nós podemos apoiar,
aproveitar, até porque nós temos um espaço-porto muito bem localizado para isso. É o espaço-porto de Alcântara, ele está lá, ele não tem uma cadência de lançamento forte, então, enquanto em outros lugares você tem que entrar numa fila de espera aí de uns 2 anos para poder começar a fazer lançamento, o de Alcântara está lá. Então, a gente acredita que esse nicho de micro e nano satélites, né, satélites aí da ordem de 100 quilos para baixo, em órbitas baixas, é algo que está muito, assim, é uma oportunidade que está passando à nossa frente, a gente precisa aproveitar esse cavalo selado. E, bom, nós temos, então, um marco que foi a assinatura em 2019 de um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, porque isso nos permite lançar do Brasil produtos que tenham componentes americanos. Nós vencemos aí um desafio de 2 décadas aprovando isso no Congresso. Nós temos esse veículo aqui, o VSB-30. Essa parte laranja são os 2 motores feitos no Brasil. Essa parte vermelha é um módulo de onde vai a carga útil feita na Alemanha. O que nós fizemos foi fazer um módulo agora brasileiro, deveria voar esse semestre, deve voar no ano que vem. Então, isso vai nos permitir ter um pacote completo, de forma que a gente possa prestar esse serviço. Não só exportar motor, esse veículo é exportado, já foram feitos mais de 30 lançamentos no exterior com esse veículo. É o único produto, digamos, regularmente exportado do Brasil na área espacial, mas agora a gente quer ganhar dinheiro com ele, fazendo atividade aqui no Brasil mesmo. E estamos para fazer um novo veículo, já com um novo motor. Esse motor aí tem 1,5 metro de diâmetro, feito em material composto. Os motores que nós fazíamos antigamente eram metálicos, de 1 metro de diâmetro. Então, realmente é um ganho enorme. A gente sai de motores que pesavam cerca de 7 toneladas para esse que pesa 13 toneladas. Então, agora, no dia 29 de setembro, vai ser feito o teste em banco dele, aqui perto ali de São José dos Campos, em Jambeiro, e a gente bota fé que ele vai ser o nosso carro-chefe para novos veículos lançadores. E no caso de Alcântara, nós abrimos o espaço-porto para quem quiser vir operar em Alcântara. Essa é a plataforma que nós tínhamos no nosso veículo lançador. Ela está inoperante por falta de veículo. Nós fizemos um chamamento público, diversas empresas compareceram. Hoje existem 4 empresas, uma canadense e 3 americanas, que estão negociando com a aeronáutica. Até o final do ano, nós devemos ter contratos de prestação de serviço de lançamento a partir de Alcântara. E na área em que nós estávamos com um projeto com o veículo Ciclone 4, era um projeto com os ucranianos, acabou sendo interrompido, nós fizemos um segundo chamamento público, ele está em curso, e a gente espera que em breve tenhamos uma empresa que tome essa área, né, e conclua o desenvolvimento, ou adapte esse desenvolvimento para um veículo de maior porte. Em Alcântara, a gente não tem só o mercado de lançamento de satélites. Isso daqui é um resumo de uma consultoria internacional que nós contratamos para verificar o que é possível fazer em Alcântara. Então, veja que lá eles identificam que nós podemos fazer satélites de sondagem, mas existe uma série de outras coisas, né? Podemos lançar veículos em órbita, mas podemos fazer turismo espacial, podemos ter estações de rastreio, podemos ter manufatura naquele local. Ou seja, Alcântara é muito mais do que um mero local de lançamento. Aquilo pode se transformar num polo de desenvolvimento regional. E para que isso tudo possa se apoiar, nós criamos na eBay, isso é trabalho recente, 2 catálogos, um dos fornecedores para o Centro Espacial de Alcântara, outro da indústria espacial brasileira como um todo. Esse catálogo está aberto, então os companheiros que estão no ramo, se quiserem se registrar, é um catálogo vivo, permanente, façam essa gentileza. É importante que nós tenhamos o acompanhamento de tudo que o Brasil pode fazer na área. Nós temos também a ambição de nos engajarmos em missões de exploração espacial, porque existem muitas delas ocorrendo. Nós temos conversado com outras agências, e nós acreditamos que a tecnologia brasileira, seja de um software, de um parafuso, de um painel solar, existe como a nossa indústria entrar nesse mercado. Agora, nós acreditamos que nós estamos mais reforçados, por exemplo, com aquela experiência que a gente ganhou com a Amazônia 1. Algumas das experiências foram comprovadas quando Israel nos propôs participar da segunda sonda lunar que eles devem mandar, nos propuseram entrar com 1/3 desse desenvolvimento. Nós temos conversado com os Emirados Árabes, que têm investido fortemente no espaço, e eles não têm, digamos assim, o mesmo nível histórico de competência que nós temos. Agora, o mais recente, de fato, é o programa de volta à Lua, liderado pelos Estados Unidos. O antigo
administrador da NASA, falava, né? Vamos voltar à Lua, vamos voltar juntos, vamos voltar para ficar, vamos voltar de forma sustentável. Então, eles criaram um conjunto de boas práticas, espécie assim, de uma convenção de condomínio. Nós aderimos a esse pacote, que são regras que fazem todo o sentido, e agora estamos trabalhando para definir qual vai ser a nossa participação. Certamente, pela nossa capacidade modesta em termos de investimento, a gente deve entrar com algo ainda pequeno, mas que eu imagino científica e tecnologicamente possa ser relevante para todos nós. Nós estamos mapeando toda a tecnologia que já foi desenvolvida aqui no Brasil, com apoio lá da Universidade do Sul Brasileiro. Esse material, quem quiser aproveitar, existe um observatório do Programa Espacial Brasileiro disponível para acesso, e a gente já está identificando, por exemplo, quais as tecnologias que foram identificadas, quantas patentes já foram geradas, ou seja, nós estamos dando uma visibilidade à atividade espacial brasileira que antigamente nós não tínhamos. E lá existe uma série de informações, inclusive onde existe atividade espacial no Brasil. Como eu citei, não é só mais no nosso Vale do Paraíba, embora ele seja realmente o fator preponderante, mas tem muita coisa no sul, coisa no centro do país, coisas no nordeste. É bacana a gente ver que isso está sendo difundido pelo país como um todo. E eu vou encerrar com uma imagem, ou duas imagens, que eu colhi em fevereiro deste ano, quando nós fomos lá para o lançamento do Amazônia 1. Isso está no salão do hotel de trânsito deles, um hotel VIP, e eles têm muito orgulho de mostrar como é que eles começaram. Então, vocês podem observar aqui componentes de foguetes sendo carregados em padiola, um satélite sendo carregado aqui numa carroça, um carro de boi, ou seja, outros aqui, componentes sendo levados de bicicleta. Eles não escondem isso, eles têm orgulho de mostrar que eles saíram disso e chegaram naquelas imagens que vocês viram do PSLV, naquele vídeo. E eles estão com veículos até maiores para levar astronautas ao espaço. Então, isso demonstra que a gente precisa de perseverança. Eu cito até o Santos Dumont, que ele dizia que o trabalho de invenção é um trabalho teimoso. Então, assim, na atividade de espaço, nós precisamos ser mais teimosos, mais perseverantes para seguir exemplos como esse. Nós temos um legado muito bacana que vem lá do Santos Dumont, o criador do INPE, o Fernando Mendonça, um líder que está vivo até hoje, o Casimiro Montenegro, né, que criou o CTA e foi chamado até de doido varrido, porque estava querendo criar tecnologia aeronáutica num país que não fabricava nem bicicleta, nem vaso sanitário, mas esses caras conseguiram. Então, se hoje a gente tem dificuldades, eles tiveram muito mais. A gente precisa honrar esse legado. Eu deixo aqui os pontos de contato da Agência Espacial e fecho com essas palavras, então. Nosso programa ele tem que provar para todo cidadão brasileiro que nós podemos fazer integração, que nós somos uma infraestrutura e que nós somos um dos mecanismos para trazer mais desenvolvimento, mais qualidade de vida para a nossa sociedade. É isso, meus amigos. Muito bom, muito obrigado. Achei que foi claro, né? Conseguimos mais 15, 20 minutinhos para responder as perguntas do público. Como é que você está aí, Di? Estou à disposição. Como eu não vou pegar nenhum voo mesmo, então estamos à disposição. Pessoal, vamos lá. Quem quiser até tomar a palavra, né, ou escrever no chat, né, alguma dúvida, alguma colocação em cima do que foi apresentado, né, eu já disparo uma, porque assim até o pessoal se aquecer aí, né, você chamou de PMM, né? Sim. O que consiste? Né? Eu gostei desse termo, e por quê? Isso é muito alinhado com o nosso trabalho aqui na SAE de integração das cadeias produtivas. Né? A gente chama de clusters produtivos, né? Na qual não adianta a gente ter uma fábrica de carro, de caminhão ou de navio se a gente não tem os fabricantes dos componentes, né? Ou uma cadeia que tenha conhecimento e tenha capacidade de entregar daquilo, né? A cadeia fica capenga ou fica complexa, fica mais difícil, né? O que seria isso? Explica um pouquinho para a gente. Então, os satélites, tradicionalmente, eles eram feitos assim, tudo como se fosse um terno sobre medida. Para cada aplicação, você começava praticamente do zero. E, ao longo do tempo, o pessoal percebeu que era melhor dividir um pouco das funções, começaram a criar plataformas que tinham diversos tipos de aplicação, e você colocava em cima dessa plataforma
o que seria a carga útil, a parte de aplicações. Então, essa PMM ela foi concebida para atender um certo leque de aplicações. É um cubo de 1 metro de diâmetro, então ali você tem a parte de estrutura, você tem a parte de energia, parte de controle térmico, sistemas de comunicação e sistemas também de estabilização. Nesse caso, esse satélite ele tem que ter a capacidade de ficar devidamente apontado para a superfície da Terra e você tem capacidade de fazer manobras. E isso foi uma novidade, algo desenvolvido pela indústria nacional. Então, essa plataforma, assim, realmente é o módulo de serviço. A melhor comparação que eu tenho é como se fosse um chassi de um veículo automotor. E ela, certamente, as primeiras aplicações que a gente já vê que seriam úteis, seria fazer outros satélites de observação da Terra, com câmeras melhoradas, com outras características. Ela pode atender, por exemplo, um satélite científico que vem sendo desenvolvido pelo INPE, que é o satélite EQUARS. Ela pode servir para satélite radar, até um certo nível de potência. Para vocês terem uma ideia da magnitude, o Amazônia 1 ele pesa 638 quilos, né? É um satélite considerado de médio porte. Ele foi colocado numa altitude de 700 e poucos quilômetros. Hoje, tudo isso está convergindo para satélites bem menores, satélites 100 quilos ou menos. Então, uma das nossas ideias é aproveitar essa experiência da PMM e fazer o que nós estamos chamando de PMX, que seria uma versão reduzida dessa PMM, já que a gente tem um conhecimento, já que muita coisa se miniaturizou, vamos fazer algo que seja adequado para satélites de pequeno porte e possam atender diversos tipos de aplicação. Entendi. Não, acho que é bem interessante. Isso seria meio que uma estrutura modular, né? Uma estrutura modular para poder viabilizar mais. Ela torna mais barato o desenvolvimento, porque em vez, por exemplo, de você gastar 4, 5 anos para fazer um satélite, se você tem já uma plataforma pré-definida, você pode produzir aquilo quase que em série. Não é bem assim no caso da PMM, porque é um projeto mais antigo, ela não foi feita dentro desse conceito de produzir em série, mas nós já temos na Europa, nos Estados Unidos, satélites sendo fabricados em série. Isso é uma novidade. Antigamente eles eram, digamos assim, mais artesanais. E já existem conceitos. Eu visitei há 2 anos em Toulouse uma fábrica modelo de produção em série de satélites. Isso certamente barateia muito e é o que viabiliza, por exemplo, essas novas constelações. Quando se fala em constelações de centenas ou milhares de satélites, não se pode pensar nisso fazendo satélite do jeito antigo. Então, já se incorpora muito dessa produção seriada, algo que não existia na atividade espacial. Uma colocação do Ricardo Itikawa, né, que trabalhou 15 anos na Embraer, tinha muito orgulho, né, do que fizeram na Embraer, mas hoje ele ficou mais orgulhoso ainda, ele está ficando mais orgulhoso ainda em saber do que o Brasil é capaz de fazer. Parabéns, Ricardo, é verdade, a gente precisa ter a humildade das dificuldades, de saber o que tem que fazer, mas tem que ter orgulho das coisas bem feitas, né, e do que a gente tem que exaltar as coisas boas. A gente faz muito isso aqui na SAE, para valorizar os projetos brasileiros, né, ou da comunidade brasileira, porque a gente fica muito exaltando, né, coisas lá fora, né, e a gente tenta fazer, existe um complexo vira-lata exagerado no nosso ponto de vista, e a gente precisa destacar o que é feito no Brasil, né, para exemplificar e para dar ânimo para mais gente fazer, para mais empresas fazerem, mais atuação. Rapaz, quando você vai, por exemplo, à feira de Le Bourget, lá em Paris, e você vê no meio daquele show aéreo, tudo quanto é aeronave, de tudo quanto é país. Depois você vê os aviões da Embraer pousando e decolando, e o pessoal admirado com a qualidade, com o silêncio, com o desempenho. É motivo de orgulho. E dá mais orgulho ainda quando você viaja pelo exterior e você chega, por exemplo, em Atlanta, em outro aeroporto, que está aquele mar de aeronaves, e você vê, às vezes, quase todos são da Embraer, né, nessa aviação regional. Então, sim, isso nos enche de orgulho. Eu tenho certeza que o Ricardo e tantos outros valorosos brasileiros devem estufar o peito quando é mencionado tudo isso, né? E é algo que a gente precisa trazer para a atividade espacial também. Até resgatar um pouquinho, um pouco que eu conheço da história da Embraer, alguns colegas já nos trouxeram aqui, em atividades que eu coordeno na GV, né? A Embraer trabalhou no modelo de associação e parcerias, né?
eu sinto, né, que a política brasileira, né, teve uma guinada muito grande, né, no conceito de parceria. Você destacou muito bem isso, né? O que você acha que a gente pode fazer, o que é esperado, né? Até a participação da comunidade aí de fornecedores, de detentores de tecnologia aqui, para agregar, né, nessa cadeia produtiva, né, onde, assim, nessa cadeia de conhecimento e tecnológico, que tipo de iniciativa? Se tiver algum caso para nos contar, até, por exemplo, do próprio Amazônia mesmo. Bom, o caso da Embraer, existem vários fatores de sucesso, não dá para a gente resumir, mas eu diria que um deles foi eles terem identificado um nicho de atendimento. Então, o Brasil precisava de um avião de pequeno porte, robusto, que pudesse atender, né, todo o nosso território. Isso também era uma demanda lá fora. Então, a Embraer ela não se firmou só por causa do mercado interno, ela também se valeu muito dessa capacidade de exportação. Teve projeto de mais ou menos sucesso, teve muito investimento de governo, então é um conjunto complexo. Mas eu diria assim que, desde o início, a Embraer aliou não só a qualidade técnica, mas também identificar nichos de mercado. Então, hoje está muito claro que o setor que mais cresce na atividade, por exemplo, de satélites, são os pequenos satélites, ou os nanosatélites. Então, não tem por que nós não nos inserirmos nisso, já que nós temos indústria, já que nós temos pessoal acadêmico, né, e pessoal, pesquisadores e engenheiros bem formados. Então, nós temos todo esse contexto. Outra característica que eu mencionei, que hoje os satélites, esses pequenos satélites, eles viajam de carona. Então, você sabe, quando você viaja de carona, no caso do Amazônia, era o Amazônia que estava pagando a missão principal. Junto com a Amazônia foram uma série de outros, mas eles foram largados depois do Amazônia e ficaram na órbita que deu e voaram quando deu. Claro, é como viajar de ônibus, né? Você paga mais barato, mas ele não vai te fazer o serviço porta a porta e nem vai ter sempre. Tem cidade que não tem ônibus no domingo. Então, é isso que acontece. Hoje, esse mercado de nanosatélites, ele carece de serviço adequado de lançamento. Nós temos lá o nosso centro de lançamento disponível, está faltando ainda um veículo brasileiro adequado para isso, mas eu mostrei que já existem empresas vindo para o Brasil para prestar serviço de lançamento nessa área. Então, se nós conseguirmos deslanchar nesse mercado de lançamento de pequenos e nanosatélites a partir de Alcântara, né, e aquilo ali irradiar para a nossa indústria, nós certamente poderemos começar a ganhar uma presença mais forte no mercado internacional. E no caso do Amazônia, ali tem componentes que servem para satélites maiores. Eu acredito que aí vai muito da nossa capacidade de governo fazer boas negociações quando a gente for comprar outros satélites, mas faz parte também do nosso empresariado usar agora esse trunfo para poder participar de concorrências internacionais. Eu imagino, né, muito, tipo assim, os desenvolvimentos tecnológicos, muitos na linha de materiais, novos materiais, eletrônica ou componentes e sensores, não? E isso é um desafio também para o ciclo de veículos, né? Carro, caminhões, inclusive indústrias, nossas indústrias buscando, né, para aplicações específicas, né? É o que eu citei. A gente sabe que na parte vamos falar mais de hardware, né? A parte da indústria aeronáutica, a indústria espacial e a indústria de defesa, elas têm muitas coisas em comum. Isso é bom, isso é importante. Mas o que a gente acredita que possa incluir mais ainda o nosso setor produtivo é o tal do downstream. O que a gente pode fazer com informações que vêm lá de cima? Seja dado meteorológico, seja imagem de satélite, imagem de radar, redes de comunicação, por exemplo. O que está crescendo muito agora são constelações de satélite para comunicação, para levar internet no mundo todo. Como é que a gente pode se inserir nisso? Tem um caso curioso lá na Universidade de Brasília, um professor está fazendo um satélite para comunicação tática, porque imagina, né, as nossas setores de defesa e de segurança, quando entram em regiões mais inóspitas, nem sempre você tem comunicação, né? Então, existe aí um nicho de comunicação que, de repente, pode ser atendido com pequenos satélites, e alguém que está explorando isso é um professor, uma atividade acadêmica, mas, de repente, aquele projeto pode abrir um novo mercado aí para o Brasil. Outra coisa que ficou claro para nós, a nossa atividade, os nossos mares, eles não têm uma capacidade boa de monitoramento. Então, você ter, por exemplo, satélites que possam fazer imageamento de
um georreferenciamento de emissões eletromagnéticas, pode permitir acompanhar barcos pesqueiros que estão em atividade ilegal, pode fazer resgate, pode fazer uma série de atividades interessantes. Então, mercado nós temos. É questão de agora do instinto animal do empresário descobrir como ganhar dinheiro com isso. E a viabilidade e o horizonte, né? E as alternativas se abrindo, né? Excelente. Vou fazer um comentário que eu estou lendo. A Elma Neri, né? Gostaria de ter o teu contato para uma palestra no Instituto de Engenharia do Paraná, né? Acho que é bem interessante. O nosso colega, o José de Carlos Nascimento, é um expoente na área de qualidade, tem muita referência. Que isso é um elogio. Exposição do tema e palestra muito esclarecedor, né? E uma pergunta aqui, resgatando aqui, a primeira pergunta, na verdade, que nós recebemos da Vitória Kennerly. Qual é a previsão de lançamento para o Amazônia 2? Né? Eu já pergunto, e os subsequentes? Pois é, esse é um desafio nosso. Nós gostaríamos de ter recurso para fazer o 2, o 3, o X, diversos satélites. Nós temos uma carteira, digamos, de projetos muito interessantes na Agência Espacial, mas o fôlego financeiro hoje está limitado. Nós, como eu citei, com o orçamento nosso, está difícil fazer as coisas, mas de vez em quando a gente consegue assim, um apoio extra com o qual não se contava originalmente. Eu citei o caso da Constelação Catarina, são recursos providos pela bancada federal, e a gente espera que outras bancadas também nos apoiem, mas que, principalmente, os grandes setores econômicos brasileiros vejam nisso a possibilidade de ter produtos ou sistemas mais adequados à nossa realidade. É o caso do agronegócio, setor de óleo e gás, setor de mineração. Então, eu não sei exatamente qual será a nova aplicação com a PMM, porque nós temos várias peças sobressalentes da primeira plataforma, então nós temos adiantado o serviço para uma segunda plataforma, mas estamos justamente estudando qual vai ser essa aplicação. Vai ser um radar, vai ser um outro óptico, vai ser um óptico com uma nova câmera. Está no prelo aí, vamos ver o que vai sair. Excelente, excelente. Tem uma pergunta aqui, acabou de chegar do Plínio Salgado Borges, né? Elogiando a palestra, foi interessantíssima, né? E ele trabalha no desenvolvimento de instrumentos ópticos para calibração de satélite e projetos da ESA, né? E tem muita vontade de trabalhar no Brasil, né? Existe um espaço, existe uma forma de recrutamento para atividades aqui? Olha, Plínio, um prazer saber disso, né? A gente sabe que tem muita competência brasileira, tanto na NASA, quanto na Agência Espacial Europeia ou em outras atividades. Nós acabamos de perder recentemente, perder num sentido, né? Profissionais que estavam naquele projeto esporte feito pelo ITA, já foram, digamos assim, cooptados, né? Para trabalhar na Holanda, tem outro convidado agora para trabalhar nos Estados Unidos também. Isso mostra o nosso valor. A gente quer também ter projetos bons aqui no Brasil para que essas pessoas venham e tragam toda a sua experiência. Na Agência Espacial, só houve um concurso para a agência. Ela foi criada em 94, só houve um concurso. Nós conseguimos mobiliar, digamos, com 1/3 das nossas necessidades, o nosso quadro de pessoal. E nós temos um profissional que foi formado aqui no Brasil, já tinha trabalhado nos Estados Unidos, estava na ESA, prestou concurso, hoje está conosco. É um exemplo concreto. Mas na agência, realmente é mais complicado, porque a gente tem essa limitação de ter concursos públicos e todo mundo sabe como é que está a nossa realidade hoje. Isso não nos impede de ter serviços contratados, de ter terceirizados, de fazer parcerias com empresas, até com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós estamos com um trabalho interessante com eles e alguns consultores estão nos apoiando. Então, eu espero, Plínio, que você consiga identificar uma oportunidade conosco. No caso do Brasil, nós só temos uma empresa dedicada a isso, é a Opto Defesa, foi ela que fez a câmera do Amazônia, ela que fez a câmera do Cibers, ela está desenvolvendo uma câmera muito pequena, bem mais compacta, para aquele projeto VCube, que é o nanosatélite sendo feito pela Visiona. Então, a gente espera que esse ramo aí também de equipamentos ópticos cresça muito, até porque no processo do satélite geoestacionário SGDC, nós fizemos 5 contratos de transferência de tecnologia, nós pagamos essa transferência de tecnologia, uma delas foi de tecnologias da área óptica, justamente com a Opto, e é o último contrato que ainda está em curso. Então, a gente espera ter muito mais mercado para você e tantos outros. Plínio, um abraço. Excelente. Uma coisa nessa linha, né? A gente atua, né? E eu estou com bastante atenção
dada nos trabalhos de cocriação. Né? Eu vejo mesmo atividade acadêmica com empresas, né? Normalmente cada um sabe um pedaço, mas para se juntar, né, e criar uma coisa mais forte, mais completa, né? Eu ministro na área de indústria 4.0 e hoje em dia não se trabalha numa solução que não mescle pelo menos 4, 5 tecnologias complementares, né, para conseguir ter um efeito de resultado, de controle, de atuação mais assim, no patamar, né, no benchmark atual. O que eu vejo, né, e aqui a comunidade da SAE tem se estruturado, inclusive, para isso, né? A gente criou recentemente um ICT, né, chamado SAE for Mobility, com a ideia exatamente de fazer trabalhos de cocriação com participação, né, de empresa, escola e até objetivos efetivamente de desdobramento ou desenvolvimento de tecnologia, né? O que você vê, né? Existem cenários mais propícios no mundo acadêmico, os centros de inovação estão conseguindo conjugar essas energias, ou existem empresas brasileiras que têm essa capacidade, ou a própria FAB também, né? Eu sei que tem um centro de inovação estruturado, de aperfeiçoamento na área de defesa também. Olha, eu diria que nós estamos numa fase assim realmente de inauguração desse novo capítulo. Alguns exemplos concretos nós temos. O ITA começou já há um bom tempo, aquele centro de competência em manufatura. Ele teve uma associação muito forte com a indústria automobilística, também com a indústria de máquinas operatrizes, com a própria Embraer. Então, assim, é um caso concreto de como se pode fazer isso, essa aproximação e essa cocriação. Agora, o ITA criou, agora já é bem mais recente, o Centro Espacial ITA. É nesse Centro Espacial ITA que está sendo feito aquele esporte. Então, são 2 casos concretos que estão trabalhando nessa área. Então, a visão está mudando. Agora, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eles têm feito um esforço grande para, digamos assim, colocar em prática o arcabouço que nós temos de regulação, de meios de apoio, de financiamento, para esse novo mundo que nós temos. Muita gente ainda depende só daquele orçamento tradicional ou daquelas fontes de financiamento tipo bolsa de CNPq, verbas da FINEP, mas existe, segundo o responsável dessa área lá no Ministério, cerca de 20 mecanismos para financiar coisas novas no Brasil. Então, é uma iniciativa. Falando só mais da questão da EB, nós temos olhado muito como é que está funcionando o mercado lá fora e temos tentado trazer algumas experiências aqui para o Brasil. Foi criado recentemente uma associação de startups brasileiras do interesse espacial. Amanhã eu terei reunião lá com o pessoal do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde nós abrimos um escritório. Eu espero também estreitar esse contato com essas startups, porque nós não temos muitos recursos, mas nós podemos ajudar com esse nosso conhecimento e podemos estabelecer pontes. Porque, sem dúvida, o mercado lá fora também está mudando muito. Um dos segredos da SpaceX é justamente essa forma mais integrada de fazer os produtos. Diferentemente de empresas tradicionais, muito compartimentadas, eu não tive a oportunidade de visitar, mas já li, já ouvi o depoimento de quem visitou. Lá eles trabalham fortemente com esse conceito de cocriação. Então, ou a gente aproveita essa experiência e sai junto, ou a gente vai tentar repetir o que já foi feito e não vamos ter muito sucesso. Concordo e conte com a gente, né? A gente Muito tem obrigado. uma palavra que eu ouvi até de um colega nosso de GV, que atua também no Conselho de Inovação da Fiesp, o Correia. Ele atua na área de defesa, né? Ele teve uma experiência, apoia na área de defesa. E ele usou um termo recentemente que eu estou usando e transmitindo aqui aos colegas da cadeia, vamos dizer assim, produtiva, automotiva, tradicional, né? Que é o desdobramento da tecnologia, o transbordamento. O transbordamento é a palavra que ele fala, né? Que a tecnologia é desenvolvida para atender uma determinada característica, com material, com ferramentas ou até com softwares, né? E essa tecnologia sendo transbordada para outras aplicações, né? Conseguem impactar e melhorar a performance de outros componentes, né, com aquela lógica, com aquela funcionalidade, né?
Então, acho que a gente precisa entender isso, né? O ciclo de transmitir na cadeia, né? Uma inovação e o efeito que ela tem como uma comunidade como um todo, né? Você citou muito bem, tem um trabalho recente da Agência Espacial, de duas pesquisadoras nossas, deve ser publicado em breve, vendo qual o impacto de investimentos no setor espacial. Esse é um desafio mundo afora, mas o resultado preliminar que elas chegaram é que, para cada R$1 investido na área espacial, com dados brasileiros, nós podemos ter de 8 a 16 vezes de transbordamentos, digamos assim. Então, realmente, era de se esperar, porque é um setor intenso em tecnologia, ele é multidimensional, ele pega diversos setores, então a gente já esperava esse tipo de impacto. Agora, a gente acredita que se pode fazer muito mais. Tem muita tecnologia, muita empresa nossa que começou com atividade espacial e depois foi derivando para outras. Nós temos uma série de matérias nos nossos sites mostrando, o título é assim, você sabia que tal coisa veio do espaço, né? Porque é um velcro, é um material, é uma tecnologia, é um software, tem muita coisa bacana, e é por isso que nós acreditamos que, de fato, o brasileiro pode tirar bons resultados disso. Cito até um exemplo concreto para você ver como é que o mundo está dinâmico. Tem uma startup de uma brasileira que está na Alemanha, que está usando imagens de satélites para identificar onde você pode, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, ter mais probabilidade de ter acúmulo de água e, portanto, você ter focos de dengue. Então, isso envolve, então, imagens ópticas, envolve inteligência artificial, contribuindo para um setor de saúde pública. Então, é muito bacana a gente ver essa transversalidade do conhecimento. Perfeito, ótimo exemplo, e é isso que a gente quer provocar aqui na nossa comunidade, né? Tragam essas ideias para a gente, né? O que puder, o que precisar do nosso apoio na divulgação aqui, terão todo o nosso empenho. O pessoal está elogiando bastante, Fabiano Fernandes, outros colegas aqui, o Hernani, o pessoal está elogiando bastante aqui. Eu agradeço, né? Te deixar um último espaço aqui, uma mensagem final para a gente encerrar a nossa palestra. O que você dá de orientação para profissionais da cadeia da mobilidade, né? E essa integração? Olha, eu os convido para um desafio, né? A gente sabe que a gente não gosta de, por exemplo, perder no futebol, ainda mais se for para a Argentina, né? Olha que coisa curiosa, nós temos uma empresa na Argentina que está com filiais aí já abertas pelo mundo e que está tentando vender serviço para nós aqui de sensoramento remoto. Agora, o que é curioso disso? É que eles se formaram com um fundo de investimentos brasileiros que investiu lá. Aí você fica naquela, mas por que investiram lá? De alguma forma, eles conseguiram montar um modelo de negócios que convenceu os investidores e acreditou, e a coisa está dando certo. Eu tenho certeza que os nossos engenheiros, o nosso ecossistema produtivo, ele pode fazer muito mais. O que a gente ouve muitas vezes, principalmente do setor empresarial, dos fundos de investimento, é que faltam bons projetos. Então, rapaziada, vamos estudar mais aí como é que a gente faz, apresenta bons projetos, como é que a gente estrutura modelos de negócio, como é que a gente vende, vamos caprichar no pitch, porque, segundo essas pessoas, o dinheiro, tanto no Brasil quanto no mundo, ele está sempre assim procurando boas oportunidades. E eu tenho certeza que a gente pode produzir muito mais. A gente já fez muita coisa no modelo tradicional, mas o que está crescendo agora é a participação privada no setor espacial, principalmente no downstream. Nós temos alguns eventos dedicados a isso, nós já fizemos 4 fóruns da indústria espacial brasileira seguidos, aí veio a pandemia, teve que parar, fizemos uma edição virtual, mas a nossa ideia é cada vez mais incentivar a nossa indústria, abrindo oportunidades para essa nossa mentalidade criativa para os nossos engenheiros. Vai ser um prazer trabalhar com vocês e contem conosco para apresentações, para debates, para workshops. É o nosso trabalho, é o nosso prazer. Espero que essa provocação fique, dou bastante eco a ela, vamos deixar essa mensagem gravada aqui nos nossos conteúdos, né, que mais pessoas ouçam e se motivem, né? Uma mensagem que eu recebi aqui, o Osiris Silva foi um dos fundadores e apoiadores da SAE no seu início, né? Ele tem algumas atuações com a gente, mas eu acho que isso a gente precisa dar eco, né? A ampliar essa sinergia, as iniciativas aqui no Brasil, né?
E o nosso espaço aqui está aberto para isso. Muito obrigado. O Osiris Silva tem uma frase que eu costumo, às vezes, usar na minha apresentação, e diz assim: o tempo não nos espera. É o que eu tentei mostrar aqui. Existe um mercado crescendo, o mercado espacial está crescendo aí a 5%, 8% ao ano, consistentemente, só que as oportunidades elas aparecem e são ocupadas. Então, vamos lá, o tempo não nos espera. O Osiris Silva já falou. Ótima provocação, ótima provocação. Obrigado, Carlos Moura. Obrigado, pessoal. Estendemos um pouquinho aí o tempo, mas acho que tivemos uma ótima conversa, né? Muito enriquecedora aí. Agradeço a todos, Coronel Moura, a toda a equipe da AIAB. Aqui eu agradeço. Opa, travou aqui meu sistema aqui. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Carlos Moura.